mochila, na marcha, na trilha, na marcha, na mão, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. Na estrada, na marcha, na praia, na marcha, na piscina, na marcha, na vida, na marcha, na marcha, na marcha faz tão bem. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر المحجلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وعن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر ثم بكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos, em primeiro lugar dizer Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de louvar Allah subhanahu wa ta'ala e enviar paz e saudações para Nabi sallallahu alaihi wasallam, dizer que a palestra de hoje nós vamos começar por expor uma má percepção, uma má esperança, uma esperança incorreta que cada um de nós tem. E depois vamos explicar qual pode ser uma das razões que nós temos essa esperança e esse desejo incorreto, e vamos tentar dar algumas soluções através dos ensinamentos de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Começamos por dizer, isto é uma opinião pessoal, pode ser que para os outros alims, para os outros sheikhs, seja diferente, mas numa opinião pessoal, preparar o bayan de Jumu'ah, preparar o tópico e a palestra de sexta-feira para um alim, para um palestrante, é algo extremamente difícil. Numa opinião pessoal, volto a repetir. Por que que nós dizemos que escolher o tópico de Jumu'ah é algo muito difícil? Por vários motivos. Primeiro, porque o público que está no bayan de Jumu'ah é um público muito diversificado. Podemos dividir em vários grupos. Há um grupo que são aqueles, mashallah, que já estão aqui desde o início do bayan, que na sua maioria, se não todos, fazem os seus 5 salários no masjid, têm alguma conexão com o din, estão a praticar o din. Depois há de vir um outro grupo que também está conectado, mas tem algumas lacunas, não chega ao nível daquele primeiro grupo. E depois há de vir um terceiro grupo que fazem as 5 ações num outro lugar, na sua casa, no seu local de trabalho, mas não no masjid. Então eles não têm uma conexão com o masjid. Então, primeiro, porque o público é diferente, é diversificado. Segundo, porque ninguém quer repetição. Algumas caras estou a ver aqui já escutaram este bayan nos outros masjids, onde estivemos lá algumas semanas atrás. Mas o objetivo não é se é repetição ou não é repetição. O objetivo é quanto daquilo eu já interiorizei dentro de mim. Então, segunda coisa que faz tornar a escolha do tópico de Jumu'ah algo extremamente difícil é que ninguém quer repetição.
Ninguém quer ouvir o mesmo baiano que foi dado na sexta-feira passada. Apesar de se eu perguntar aqui quem estava na sexta-feira passada e o que foi dito, a maioria não vão lembrar. A maioria de nós não vamos lembrar. Porque nós ouvimos daqui e tiramos daqui. Porque o ouvir de hoje em dia tornou-se um entretenimento. Então nós não lembramos. Só queremos novidade. Queremos novidade, coisas novas. Terceira coisa que faz com que o baiano de Juma seja difícil escolher o tópico é que todos querem ouvir aquilo que é a realidade. Aqueles mais velhos querem que o palestrante, o molano ou o sheikh venha falar aqui de política, de assuntos familiares, como os filhos devem respeitar os pais, como a geração de hoje em dia está totalmente destruída e não serve para nada, e isto e aquilo. Aqueles que são jovens querem ouvir as novas tendências, aquilo que é dito e falado nos podcasts, no YouTube, nos TED Talks. Então tudo aquilo que nós estamos a ouvir nas redes sociais, nós esperamos que o molano ou o sheikh também venha falar a mesma coisa. Por quê? Porque nós assim vamos sentir com o nosso din, este Islã não está atrasado, mas sim esse Islã é moderno, é compatível com todas as eras. E muitas outras razões que tornam escolher o tópico de Juma, repito, numa opinião pessoal, algo extremamente difícil. Depois do palestrante escolher o tópico de Juma, ele ainda tem que adaptar a sua palestra para que seja apropriada para os 3 ou mais grupos de pessoas que vão estar aqui. Porque uma coisa é você ter um tópico, outra coisa é você fazer com que aquele tópico seja adaptável para as pessoas que estão aqui desde o início, seja adaptável para aquelas pessoas que vão vir no meio e seja uma forma, tenha a capacidade de ganhar e conquistar a atenção daqueles que vão vir no fim, que vão encostar aqui e ali e estarão a conversar. Então, como ganhar a atenção deles? Então, um palestrante, antes de vir para o tópico de Juma, para vir para a palestra de Juma, ele tem que pensar nisto tudo. Que qual é o tópico que eu vou escolher e como é que eu vou abordar este tópico. E, juntamente com isto tudo, tem 2 componentes. Cada um destes grupos tem aquilo que eles querem ouvir e tem aquilo que eles devem ouvir. Aquilo que eles querem ouvir é uma coisa, aquilo que eles devem ouvir é uma outra coisa. Porque o ser humano quer ouvir aquilo que lhe agrada. Então, o primeiro grupo, que são aqueles que, mashallah, fazem os seus 5 salat diários no masjid, tem uma conexão com o din. Então, eles querem que Maulana venha aqui falar sobre os 5 salat e a sua importância. Porque o nafs, o instinto por dentro, o seu desejo, quer sentir que eu sou superior àqueles que não vêm 5 vezes ao masjid. Então, ele deseja ouvir aquilo, para ele se sentir superior. Aqueles que vão vir depois, hoje em dia, há muitos daqueles que dizem, não, o importante é o quê? Ter bom coração, ter um bom caráter. Eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas sou uma pessoa espiritual. Muitos dizem isto hoje em dia. Que importa é ter bom coração. Então, o Shaitan brinca com aquelas pessoas que são deste grupo, de que forma? Que é melhor você ter um bom caráter do que ser como aquele fulano e aquele fulano, que ele vai 5 vezes ao masjid por dia, mas o caráter dele está de tal forma que ele trata este desta forma e trata aquele daquela forma. Então, cada grupo quer ouvir uma coisa, mas o que ele deve ouvir é uma coisa totalmente diferente. Porque o que nós devemos ouvir é aquilo que vai cortar o nosso desejo, aquilo que vai contra o nosso desejo. Nabi sallallahu alaihi wasallam, vamos falar isso mais à frente. Uma das coisas que conversava-se mais nos mandamentos de Nabi sallallahu alaihi wasallam era o quê? Sobre a morte. Todos sabemos aquele hadith, fica no din também, pôs como título de um dos seus livros, Akthiru dhikra hadhimil ladhat, que falem constantemente. O que quer dizer? Que nas vossas conversas religiosas, a coisa que deve ser mais falada deve ser o quê? Hadhimil ladhat, a demolidora dos prazeres, que é a morte. Mas, quando o Molana vem aqui falar da morte, então ninguém dá interesse, ninguém quer ouvir esse baiano. Todos queremos ouvir coisas modernas. E, no máximo, o que vai acontecer? Vamos ficar um pouco tocados, como dizemos. Mas no momento que calçarmos os nossos sapatos, tudo aquilo já está
esquecido, nasce amancia. Então, depois de explicar isto tudo, não é para queimar tempo, mas sim é para explicar esta má percepção que cada um de nós tem. Cada um de nós vem para um Bayan de Juma com uma esperança, que o Molana deve abordar aquele tópico que eu quero ouvir, que fale sobre a realidade. Então estamos a tentar corrigir esta má percepção que cada um de nós tem. E a razão disto tudo, meus irmãos, podemos dizer, antes de chegar à razão, é que a realidade que cada um de nós deve admitir é que seja qual tópico for, seja quem o palestrante for, seja de que maneira o palestrante for a falar, hoje em dia nada nos afeta. Nada nos afeta. Se formos a perguntar qual foi a última vez que uma palestra realmente mudou alguma coisa na nossa vida, nos abalou de tal forma que nós chegamos em casa e ficamos a pensar naquilo, a refletir naquilo, que nós decidimos, depois de escutar aquela palestra, criar uma mudança na nossa vida. Vamos talvez lembrar de uma palestra de 10 ou 15 anos atrás, porque hoje em dia nada nos afeta. E qual é a razão que está por detrás disso, de nada nos afetar? A razão que está por detrás disto, meus irmãos, é que os nossos corações ficaram duros, os nossos corações estão duros. Aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão como qaswatul qalb, que os corações ficaram duros. E se formos a ver, meus irmãos, esta má percepção que nós temos de querer ouvir coisas que são a realidade, não digo que não devemos falar, deve-se falar ocasionalmente. Programas específicos para isso terão lugar. Dentro em breve haverá um programa sobre inteligência artificial. Com a sua hora, com os seus convidados, está disponível. Mas esperar, vir com essa esperança na sexta-feira, que os tópicos que devem ser falados aqui devem ser tópicos que abordam a realidade. Tópicos que fazem-nos pensar ou acreditar que o Islã está moderno, que o Islã está compatível com todas as eras. Esta é uma percepção que nós devemos eliminar. E, juntamente com tudo isto, o mais triste de tudo, meus irmãos, o mais triste de tudo é que muitas das coisas que nós queremos escutar, os molanas, os sheikhs, os palestrantes, quando vêm aqui, já falam daquela coisa, porque não há nada revolucionário, nenhuma boa ideia que é benéfica para esse ser humano que o Islã não tinha trago há 1400 anos atrás. Hoje em dia, vou dar aqui uma lista de exemplos para nós entendermos o que é que estamos a querer dizer. Hoje em dia, fala-se de um livro muito famoso, 5 AM Club. Para aqueles que não sabem o que é 5 AM Club, são aquelas pessoas que têm uma vida, podemos dizer, super disciplinada. Às 8 ou 9 horas já estão na cama, às 4 horas já estão acordados, estão a fazer um yoga, estão a refletir. Às 5 horas bastou o 365 abrir, eles já estão lá embaixo no ginásio. E têm uma vida, podemos dizer o quê? Super disciplinada. Às 5 horas eles estão acordados. Mas Islã, quando fala sobre fazer tahajjud, sobre falar com Allah subhanahu wa ta'ala naquelas altas horas da noite, quando fala sobre salatul fajr, quando fala sobre a produtividade e o barakat que existe nas primeiras horas da manhã, nós não damos atenção. Hoje em dia, fala-se de mindfulness, que é você estar sempre consciente, estar a viver o presente, estar consciente daquilo que você está a fazer. Quando o Islã fala sobre dhikr, recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, fala sobre muraqaba, você se sentar e ponderar sobre a sua vida, onde é que a sua vida está neste momento, para onde é que você está a dirigir. Então nós não damos importância. Hoje em dia, fala-se de um grande livro, Atomic Habits, que o resumo é que nós devemos fazer pequenas ações, mas constantemente. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse há 14 séculos atrás que as melhores ações são aquelas que são constantes, mesmo que sejam poucas, mas que são constantes. Hoje em dia, fala-se de dopamine detox. O que é dopamine detox? Dopamina, como a maioria de nós sabe, é aquele químico liberta dentro de nós quando nós fazemos algo que dá-nos um certo prazer.
Hoje em dia, ficar na rede social também liberta uma certa dopamina dentro de nós. Então, cada vez que nós fazemos um scroll num shot, ou assistimos um vídeo, ou estamos a ver o status de uma pessoa, aquilo está a libertar uma dopamina dentro de nós. Então, isso, hoje em dia, fala-se de como é que nós vamos fazer detox disso. Quer dizer o quê? Livrar-nos desse constante desejo de ter uma dopamina a ser produzida e criada dentro de nós. Mas o Islã, quando fala sobre a pessoa ir contra o seu desejo, quando fala sobre a pessoa jejuar para cortar os seus desejos, nós não damos importância. Hoje em dia, vamos dar vários exemplos para nós percebermos e chegarmos à conclusão. Hoje em dia fala-se de minimalismo, que é cada pessoa viver com o mínimo. Se a pessoa, são 4 pessoas em casa, vão ter 4 copos, 4 chávenas, alguns pares de roupa, viver com o mínimo, não ter exageros. Quando o Islã falou de zuhd, abstinência, renúncia a este mundo, nós não damos importância. Hoje em dia, fala-se de self-discipline, que a pessoa ser disciplinada. Quando o Islã fala de jihad al-nafs, você lutar contra a sua própria alma, contra os seus próprios desejos, nós não damos importância. Hoje em dia, fala-se de gratitude journaling, que é você chegar em casa, ter um diário e à noite você enumerar umas 5 ou 10 coisas que você é grato na sua vida. Que eu tenho um carro, que eu tenho uma casa, que eu tenho uma boa esposa, que eu tenho filhos, que os meus filhos estão numa escola privada, que eu tenho um bom salário, N coisas. Mas o Islã, quando fala de shukr, então nós não damos importância. Quando fala de nós sermos gratos para Allah subhanahu wa ta'ala, então nós não damos importância. Hoje em dia, fala-se de positive affirmations, que é constantemente nós estarmos a dizer e a espalhar coisas positivas, ditos positivos, positive vibes, como nós dizemos. É por isso que cada um de nós, seja jovem, seja um tio, todos os dias nos status logo de manhã está para o quê? Uma frase motivacional, porque estamos toda hora à procura disso. Quando o Islã fala de husnul dhanni billah, então nós não damos importância. Hoje em dia fala de inteligência emocional, que é você pensar, lidar com o outro como se você estivesse nos sapatos, nos pés dele, como se você estivesse no lugar daquela pessoa. Quando o Islã fala de tratar bem o próximo, não fazer a outro aquilo que você não gosta, aquilo que você não gostaria que fosse feito para si, nós não damos importância. Hoje em dia, falam-se de N coisas, temos aqui mais 5 exemplos, mas o tempo não permite. Então, eu coloco a seguinte pergunta, meus irmãos: por que é que quando é um sheikh sentado aqui na cadeira ou aqui no mimbar, com jubbo, com topi, com barba, a vir falar das mesmas coisas, nós não damos importância? Mas quando é uma pessoa sentada num vídeo no YouTube, num podcast com câmeras e luzes, então nós começamos a dar importância. Digam, será que o Islã está atrasado e o mundo está à frente? Ou será que nós é que estamos atrasados em relação ao Islã? Será que essas coisas que acabamos de enumerar, que nós achamos como se fossem grandes ideias revolucionárias, que são grandes ideias que esses escritores vieram trazer para a civilização do século XXI, que são grandes descobertas, que são grandes meios de vida e métodos de vida, será que essas coisas são coisas novas ou são coisas antigas que Nabi sallallahu alaihi wasallam há 14 séculos atrás já havia trazido, exposto em frente de nós? Cada um de nós deve responder a esta pergunta. Que será que nós que estamos aqui a falar nas sextas-feiras, nós é que estamos atrasados? Nós é que devemos abordar os temas modernos? Ou será que nós já estamos a abordar os temas modernos com outra versão, de outra forma, com linguagem islâmica, mas nós aí não damos importância? Então, vamos perguntar, meus irmãos, qual é a razão disso? Por que quando é um sheikh a falar das mesmas coisas, mas com um outro termo, em vez de falar de gratitude, de gratidão, falar de shukr, então nós não damos importância? Mas se alguém diz que queres um grande segredo, que todos os dias à noite começa a escrever 10 coisas pelas quais você é grato e você vai ver como a sua vida muda, então nós damos importância. A razão disso tudo, meus irmãos, é o quê? Que os nossos corações ficaram duros, como dissemos no início, que os nossos corações ficaram duros, que nós não conseguimos aceitar a verdade, que nós deixamos de acreditar que este Din Islam, este método de vida que o Islam trouxe, é o nosso sucesso aqui neste mundo, como na vida futura.
que nós deixamos de acreditar. Podemos não dizer às pessoas, mas nós deixamos de acreditar que Islã é uma religião completa. Dentro de nós, infelizmente, criou-se uma dúvida se será que este Islã é uma religião ainda praticável neste século XXI ou não. Esta é a realidade. Podemos não dizer, mas cada um de nós, o nosso subconsciente está a brincar conosco desta forma. No Corão, no Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro vamos dizer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala menciona em frente, que diz que saibam, ó crentes, annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zina, que esta vida mundana é só brincadeira, é um passatempo. Wa zina é uma embelezou para nós, quer dizer, só para nos enganar, só para nos iludir. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ é competir uns aos outros, querer mostrar orgulho, altivez sobre o outro. وَتَكَاثُرٌ e você querer ter mais riqueza e mais filhos. Agora, mais atrás no Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala menciona um cenário do dia de Qiyamah. O que irá acontecer? Que no dia de Qiyamah haverá um momento, meus irmãos, em que os crentes e os munáficos estarão juntos. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. Então o que irá acontecer? Allah subhanahu wa ta'ala irá distribuir uma luz especial aos crentes e aos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala não irá distribuir nenhuma luz. E eles todos terão que percorrer um caminho escuro. Então os hipócritas não vão ter nenhuma luz consigo. Então, eles vão dizer aos crentes, unzuruna naqtabis min nurikum, que olhem para nós, deem-nos alguma luz que foi concedida a vós. Então os crentes vão dizer que não, nós não podemos fazer isso. Voltem para trás e lá onde estava a ser distribuída esta luz, vão pedir esta luz. Então quando os hipócritas voltarem para trás, o que irá acontecer? فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ, que entre os hipócritas e os crentes verdadeiros, uma muralha, uma parede, uma divisória será colocada. باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب, que do lado onde estão os crentes haverá a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, e do lado onde estão os hipócritas haverá o castigo da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Meus irmãos, nós estamos a dizer que nós somos hipócritas, mas o Corão, quando fala sobre os descrentes, quando fala sobre os hipócritas, é para nós que somos crentes, nós que somos muçulmanos, nós que somos os recitadores do Corão, ponderar que será que essas qualidades que estão a ser mencionadas sobre os hipócritas não estão dentro da minha vida? E se estão, eu devo retificar a mim próprio. Então, os hipócritas, quando forem a ver esta muralha entre eles vão gritar para os crentes e vão dizer: ó crentes, qalu alam nakum ma'akum, ó crentes, será que nós não estávamos convosco no mundo? Será que nós também não éramos recitadores de La ilaha illallah? Será que nós nos dias de Jumu'ah e nos dias de Eid partilhávamos a refeição, convivíamos convosco, éramos considerados muçulmanos como vocês são? Então os verdadeiros crentes, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com cada um de nós seja deste grupo, amém, eles vão dizer: qalu bala, certamente. Mas qual foi a diferença? walakinnakum fatantum anfusakum, que vocês enganaram a vocês próprios. Watarabbastum, vocês esperaram, como cada um de nós. Podemos nós dizer, mas estamos à espera, que será que esse Qiyamah que ficam a falar vai acontecer ou não vai acontecer? O nosso imã está tão baixo, tão baixo, tão baixo, o nosso yaqeen, a nossa convicção está tão baixa, que costumamos dizer aqui muitas vezes depois de Fajr, que quando é mencionado sobre Jannat e Jahannam, nós às vezes pensamos dentro de nós que isto é um mero conto de fadas, que nada vai acontecer. É uma realidade, podemos não mencionar para os outros, mas é uma realidade, por nós deixamos de acreditar naquilo. Então, watarabbastum, vocês esperaram para ver será que este din é verdade ou não. Wartabatum, vocês tiveram dúvidas sobre a autenticidade, a veracidade desta religião. Wartabatum wa gharratkumul amaniyu, e as vossas esperanças vos iludiram. E mais tarde, mais à frente, e o Shaitan também vos iludiu.
Mufassirin, Tafsir Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, ele diz o que quer dizer isto que o Shaitan nos iludiu e como é que o Shaitan ilude aos crentes. Como é que o Shaitan ilude aos crentes? Tafsir Ibn Kathir diz que Yaqulu lahum, o Shaitan fica constantemente a dizer a eles que Inna Allaha ghafurur rahim, que você peca e peca e peca, vive uma vida longe e longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Não te preocupes porque Allah subhanahu wa ta'ala é ghafurur rahim, é perdoador e misericordioso, sem dúvida. Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador e misericordioso. Mas, meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala juntamente com sendo perdoador e misericordioso, também é shadidul iqab, aquele que quando castiga, castiga severamente. Aquele que quando agarra e castiga alguém, não há nenhuma escapatória para essa pessoa. Mas nós, hoje em dia, como cada um de nós já queremos ouvir este tipo de palestras. Queremos ouvir aquelas palestras que só falam que cada um de nós vai para a Jannah, que cada um de nós não pode perder esperança em Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida. Mas nós também temos que falar sobre a morte. Também temos que falar sobre Jahannam, sobre a fitna de Dajjal. Porque se nós não queremos ouvir isso, só queremos ouvir sobre Jannat e Jannat, que Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador e misericordioso. Então, este Coran, todos que estão aqui, nós podemos arrumar. Porque no Coran, sempre que falas de Jannat, falas de Jahannam. Sempre que falas que Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador, sempre falas que Allah subhanahu wa ta'ala também é severo no seu castigo. Mas nós só queremos ouvir aquilo que agrada os nossos ouvidos. Aquilo que faz-nos continuar longe de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, resumindo, a raiz de todos os problemas, meus irmãos, de nós não termos esse interesse em escutar, em praticar, em desenvolver a nossa vida espiritual e religiosa, é porque os nossos corações estão duros. Agora, qual é a solução disto tudo? Nabi sallallahu alaihi wasallam, certa vez, um sahabi veio ter com ele e reclamou com o profeta de Allah: eu sinto como se o meu coração estivesse duro. Os sahaba radiallahu anhum tinham este pensamento. Nós hoje em dia não pensamos nisso. Que nem Hanzala radiallahu anhu, como nós sabemos, ele estava com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e estava-se a falar de Jannat e Jahannam. Ele sentiu como se aquilo estivesse à frente dele. Quando ele chegou em casa, passou um tempo com a sua família, sentiu que o seu imã baixou e ele achou a si próprio como um hipócrita. Longa história, eles foram ter com o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, voltando para este hadith, esse sahabi diz ao profeta de Allah: qual o profeta de Allah? Eu reclamo assim sobre qaswatul qalb, sobre uma dureza no meu coração. Qual é a solução disso? Nabi sallallahu alaihi wasallam dá duas soluções. Podemos não entender qual é o segredo por detrás dessas soluções, mas são soluções dadas por Nabi sallallahu alaihi wasallam. Primeira coisa que ele diz para amolecer o nosso coração: imsah ra's al-yatim, que passa a sua mão sobre a cabeça de uma criança órfã. Qual é o segredo por detrás disso? Não sabemos. Mas que há um benefício nisso, certamente há, porque é dito de quem? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então, primeira solução: passar a nossa mão sobre a cabeça de uma criança órfã. Segunda coisa: dar de comer aos pobres. Dar de comer aos pobres. Wat'imil masakin, e dê de comer aos pobres. Juntamente com isso, meus irmãos, algo que é por experiência, não é por nenhum hadith, apesar que a solução é hadith em si, que nos livros de hadith há vários tópicos lá mencionados. Há hadiths que falam sobre casamento, sobre wudu, sobre o salat, sobre o tahajjud. Juntamente com esses hadiths, há dois tópicos que quero aqui deixar, que são hadiths que vão fazer amolecer o nosso coração, que são Kitab al-Riqaq e Kitab al-Zuhd. O que querem dizer Kitab al-Riqaq e Kitab al-Zuhd? Kitab al-Riqaq é a coleção e o capítulo daqueles hadiths que vão amolecer o nosso coração, que vão nos fazer perceber a realidade desta vida mundana, que vão nos fazer perceber que isto tudo que nós estamos a viver é uma mera ilusão, que vão nos fazer perceber que nós não fomos criados para ficar aqui para sempre, que nós temos um destino final e eterno, que é o Akhirat. Então, as palestras de Jumu'ah não tem tempo para nós mencionarmos aqueles hadiths todos, explicar detalhadamente, mas cada um de nós hoje em dia tem essa capacidade, alhamdulillah, com os seus telemóveis,
procurar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, aquilo que for na internet, desde que seja um livro autêntico de Ahadith, e procurar estes capítulos. Kitab al-Riqaq, podem escrever em português também. Kitab al-Riqaq, e ler aqueles Ahadith. Ler na solidão. Ler enquanto a pessoa está sozinho. E refletir o que Nabi sallallahu alaihi wasallam está a falar nestes Ahadith. E, juntamente com Kitab al-Riqaq, Kitab al-Zuhd, que são aqueles Ahadith que falam sobre a abstinência deste mundo, que vão nos fazer nós deixarmos de esforçar tanto para este mundo e passarmos a esforçar para o Akhirat. Termino dizendo, meus irmãos, que infelizmente nós podemos não aceitar, mas a realidade é que todo o nosso foco, todo o nosso empenho está a ser somente e somente para esta vida mundana. A prova disso é só cada um de nós perguntar a nós próprios, que a Arafah passou há 2 meses atrás, o dia da Ashura passou há 5 ou 1 semana atrás, na quinta ou sexta-feira passada, quando nós fizemos dua durante aqueles dias, ou em qualquer outro momento do nosso dia, será que o nosso dua pede a Allah subhanahu wa ta'ala Jannah de proteção contra Jahannam? Ou será que cada vez que nós levantamos as nossas mãos, nós só pedimos coisas e coisas mundanas para solucionar os nossos problemas mundanos? Se a resposta é esta, meus irmãos, isto é prova de que o nosso esforço e o nosso desejo, o nosso objetivo é somente esta vida. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, aquele que o seu desejo é só a vida mundana, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, no Akhirat ele não terá nada para si. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a compreensão a mim e a todos nós, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa amolecer os nossos corações através do Coran, através dos Ahadith, através dos ensinamentos de Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hoje já é dia 3 de julho, no próximo mês, dia 22, 23 e 24 de agosto, haverá um Ijtima nacional aqui na Matola, na Jami Anas ibn Malik. Então convidamos a todos os irmãos a participar nesse ajuntamento, que é o maior ajuntamento de muçulmanos a nível nacional. Quem sabe naquele ajuntamento há uma criança, há uma pessoa piedosa, há um velho de barba branca, que o amin daquela pessoa, o amin daquele velho, daquele jovem ou daquele piedoso possa ser o motivo do nosso perdão aqui no mundo e o motivo do nosso sucesso eterno no Akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. O dobro da velocidade? Sem limites? E sem custos adicionais? Sim, é na TV Cabo, sempre ligados.